Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 20. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20. Boa noite a todos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um aqui presente, todos os nossos irmãos através da internet. Nós vamos tomar a palavra de Deus na carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 20. Amém? Todos têm aí? Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Precioso Pai, nosso amado Deus, estamos diante da Tua palavra, mais uma vez, na Tua casa, com o desejo, ó Pai, de poder ouvir a Sua voz, Pai. Ao ser pregada a Sua palavra, nós ouvimos a Tua voz falar ao nosso coração, que possamos ter mentes espirituais para captar tudo aquilo que vai ser falado, Pai. Que ninguém seja confundido nesta hora em que estamos vivendo, que ninguém seja enganado, Senhor, por palavras, ó Pai, de homens. Estamos aqui para ouvir a voz, da Tua palavra, Pai. Ajuda enquanto falamos desta grande mensagem que temos, Pai, da interpretação divina que o Senhor trouxe para nós, através do Teu profeta, Pai, e agora através do ministério da esposa de Cristo. Dá-nos graça para ouvirmos do Senhor nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Podeis assentar, irmãos. Muito bom nós estarmos de volta na casa do Senhor, aqui no tabernáculo de Jundiapeba, né? Nós estivemos estes cultos aí, fazendo esta pequena viagem missionária, né? Levando a palavra de Deus para os nossos irmãos que creem nesse ministério, e Deus tem nos ajudado, né? Estivemos ali com os irmãos de Afonso Cláudio, com os irmãos da Serra, aquela família grande ali, né? E depois estivemos ontem ali com os irmãos de Taubaté também, e fomos muito abençoados. Deus nos guardou, Deus nos protegeu e Deus nos sustentou, amém? Através das orações dos irmãos, através do amor que os irmãos têm por esta obra, né? Tivemos auxílio de irmãos aqui que nos deram uma oferta de amor, tivemos auxílios de lá também, de irmãos que nos deram uma oferta de amor para poder fazer esta viagem. Então é só Deus para recompensar cada um de vocês, tá certo? Tudo que fazemos para Deus, nós temos certeza que seremos recompensados no final desta vida e aqui também, tá certo? Então nós agradecemos esta igreja e todos os irmãos que com as suas orações, com os seus dízimos, com as suas ofertas, nos ajuda a levar esta mesma mensagem que temos recebido, né, do ministério do pastor Osmar, do ministério da esposa de Cristo. Amém? Então nós agradecemos nossos irmãos ali do Espírito Santo, de Afonso Cláudio, o irmão Joadir, os irmãos da Serra, que nos acolheram ali, né, com muita dedicação, com muita bondade. Só Deus para recompensar cada um deles. Também o nosso irmão Moisés ali, também no seu lar, nos recebeu ali também, nos ajuda muito ali, cedendo o seu lar para pregarmos. E eu creio que Deus está no coração de cada um fazendo esta obra. Amém? E nós somos gratos a Deus por fazer parte da obra final que Deus está operando na terra, né? Um dia nós vamos nos dar conta que nós fomos os últimos homens e mulheres a levar esta grande tocha de liberdade da palavra de Deus para homens e mulheres, tá certo? Então, que Deus nos ajude aqui nesta noite, continuar pregando esta palavra, levando esta mensagem do jeito que nós recebemos,
sem colocar a nossa interpretação humana, tá certo? Sempre a interpretação humana é que confunde as pessoas, confunde a igreja. É tudo causada por líderes, por pastores, por ministros, que tomam a interpretação humana da palavra e traz confusão, divisão e problema no meio do povo. Eles não conseguem ficar com a interpretação divina da palavra. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. A interpretação divina e a interpretação humana. Jesus foi a interpretação divina da palavra. Brana foi a interpretação divina da palavra. Foi quando Deus, Ele mesmo, interpretou sua palavra. Então Deus, Ele vem interpretar sua palavra para trazer luz para a igreja, luz para aqueles que são predestinados para receber a interpretação divina. Porque o que importa aqui é a interpretação de Deus, não a do homem. Mas não são todos que são capacitados para ficar com o que Deus está interpretando. O homem que não é eleito, não tem predestinação, ele vai ser confundido pela interpretação humana de homens, ministros, sacerdotes, que criam em torno da palavra uma tradição, e aquilo cega as pessoas para verem a luz verdadeira da interpretação divina. Nós, ao tomarmos a palavra que temos recebido hoje, de Apocalipse 10, do 8 ao 11, ao tomar tudo aquilo que foi pregado pelo pastor Osmar, o profeta ensinou isso, que ele gostava muito de pegar a palavra de Deus, determinada a Escritura, levar lá em Gênesis e trazer até Apocalipse. Ele gostava, diz o profeta, de polir aquilo, e quanto mais ele falava sobre aquilo, mais aquilo brilhava para a igreja. A palavra de Deus, ela é infinita. Quanto mais nós falamos dela, mais luz Deus traz para nós. Talvez eu possa falar algo aqui que vai trazer mais luz para você que você não tinha. Tá certo? É o Espírito Santo. Se eu não crer que o Espírito Santo está me ungindo, eu estou perdendo meu tempo aqui em cima do púlpito. Cada ministro, cada pastor que tem um chamado de Deus, que crê que foi chamado por Deus, ele tem que ter convicção de que Deus vai ungí-lo para pregar. Porque se, do contrário, nós perdemos tempo se for para o homem falar, tá certo? Então, Deus toma ministros, pastores, evangelistas, doutores, mestres, apóstolos, para pregar o evangelho, a palavra do dia, e trazer cada dia mais luz sobre aquilo. E é isso o que o profeta disse. O profeta pregando, ele disse: eu espero que esses ministros aqui consiga tomar isso que eu estou pregando e fazer mais sentido para a igreja. O pastor Osmar disse que os ministros pudessem tomar aquilo que ele trouxe para nós, aquilo que ele mostrou para nós da terceira etapa, e trazer mais luz sobre aquilo. Se você dizer que não, você está limitando o Espírito Santo. Se eu não puder hoje, ao pregar a mensagem de João, trazer mais luz para você, eu estou limitando o Espírito Santo. O profeta diz: o Espírito Santo tem que estar vivo na igreja, fazendo o nosso dia viver. Enquanto eu prego o que João pregou, o Espírito Santo tem liberdade para trazer luz para cada um de nós. E à medida que pregamos e recebemos a luz, nós crescemos mais em Deus. É isto o que é o quíntuplo de Efésios, foi dado para aperfeiçoamento. Nós somos de mente finita, constantemente nós estamos aprendendo. Nós viemos à casa de Deus, você pode ouvir 1000 vezes a mesma escritura sendo pregada, sempre o Espírito Santo vai dar mais luz naquilo. Isso não é o homem, é Deus. Eu pregando algo que o pastor Osmar pregou, eu não estou anulando o ministério do pastor Osmar de João, eu estou trazendo mais luz para magnificar aquela escritura. Eu não posso me isolar, e ouvir só os CDs do pastor Osmar. Como que nós vamos fazer isto? Pôr os CDs do pastor Osmar aqui para nós ouvirmos e não pregar sobre o que o pastor Osmar pregou.
Isto é uma doutrina errada que estão criando, né? Isto aí é uma interpretação humana, porque a interpretação divina o profeta deu sobre isso, o pastor Osmar deu sobre isso, né? A própria Bíblia, ela tem a interpretação divina de Deus, e Deus traz um homem para ser luz para aquela geração. Amém? Olha, no tempo de Jesus, eu anotei algumas coisas aqui para nós caminharmos dentro desse assunto. No tempo de Jesus, eles tinham sua ideia formada de como o Messias viria. Eles tinham uma interpretação humana das Escrituras, né? Contrária à de Deus, né? A mente humana, né? E nós sabemos que Jesus, em seu ministério, ele trouxe toda a luz que precisava dentro dos 4 evangelhos, né? Para a salvação, mas muita coisa o povo ficou sem entender. No tempo de Jesus, quando Jesus pregou, eles não deram conta de captar tudo aquilo que Jesus estava trazendo de luz. Ele próprio, Jesus, disse: tenho muita luz para te dar, mas vocês não podem suportar. Tinha o ministério da igreja depois da partida de Jesus, que iria trazer luz sobre os evangelhos. Pedro foi um que trouxe luz sobre o batismo. Jesus pregou o batismo em Mateus 28, 19. Me diga que o povo teve luz daquilo. Precisou Pedro ser levantado e fazer aquilo brilhar em Atos 2, 38, para que o povo pudesse ter mais luz do que o próprio Jesus pregou. Está anulando Jesus? Não, está magnificando Jesus. Quando eu prego qualquer coisa sobre Jesus, sobre Brana, sobre João, eu estou trazendo mais luz para que aquela escritura continue viva dentro da igreja. Jesus disse isso, né? Tenho muita luz que vos trazer, mas vocês não podem suportar. Eu tenho muita coisa para falar e fazer mais sentido do meu ministério, mas vocês não podem suportar. Teve que vir Paulo, teve que vir Pedro, teve que vir João, trazendo luz sobre o evangelho que era perfeito de Jesus, né? Você pode ter um evangelho perfeito, mas se você não tiver luz, de que serve o evangelho perfeito? Então Jesus, irmãos, à medida que ele cumpria as escrituras, as próprias escrituras testificavam dele, né? E quanto mais a luz de quem era Jesus vinha para a igreja, você pode perceber que mais as pessoas elas se machucavam, né? A mente humana nunca foi capaz de conhecer Deus. A mente humana nunca foi capaz de compreender Deus. E o povo, a palavra diz que o povo sem profeta se corrompe, né? Porque eles têm uma interpretação humana da palavra. Sempre a confusão, o problema veio porque o povo se estabelece em uma interpretação humana. O profeta diz: eles fazem menção do que Deus vai fazer e guardam aquilo e seguram numa tradição. Quando Deus divinamente interpreta a sua palavra, aquilo causa um choque. Porque Deus tem uma mente espiritual, o homem tem uma mente carnal, e aquilo quando se encontra, o profeta diz, há um choque entre o carnal e o espiritual. E eles não podem caminhar juntos, tá certo? Então toda vez que Deus enviou o seu profeta e sua palavra, o profeta, se der tempo para nós lermos tudo isso aqui, né? Houve um choque, né? Com os sistemas dos homens. Sempre o povo fica estabelecido em suas tradições. Sempre que a verdadeira interpretação divina de Deus é enviada por Deus, ela é contrária à interpretação humana. Este que é o problema. Sempre há um choque com o carnal, a mente carnal, com a interpretação de Deus. A interpretação humana da mente do homem não compreende a mente espiritual de Deus. Isto causa confusão. Então eles figuraram a Deus, o profeta fala sobre isso aqui, ó. Eles figuraram a Deus em suas mentes. Eles tinham uma interpretação humana de como Jesus, o Messias, viria, de como Deus se manifestaria. Eles fizeram uma figura do reino de Jesus como um reino terreno, Eles fizeram a figura de Jesus como um grande guerreiro, como Elias, que fazia descer fogo do céu, como Sansão, que matava 1000 com uma queixada de jumento. Aquela era a figura que eles tinham de Deus na mente, uma interpretação humana.
Quando a interpretação do Messias, de quem era o Messias, chegou, era um cordeirinho manso, humilde e indefeso. Veja o choque que a mente humana tem com a mente divina. Eles não compreenderam aquele homem sendo jogado de um lado para o outro, cuspido, né? Arrancaram as barbas da face de Jesus. Eles falaram, não, isso aí não pode ser o Messias, o nosso Messias é guerreiro, é o Senhor dos exércitos, né? Quando ele vier, ele vai expulsar os romanos e vai estabelecer seu reino, ele vai ser o nosso rei, o rei dos judeus. Jesus não veio fazer aquilo, ele veio ser um rei espiritual primeiro, ele veio colocar fim ao pecado, ele veio destruir o maior inimigo do homem, que é o pecado e a incredulidade. Foi isso que ele veio fazer. Mas a mente humana não podia captar a mente divina de Deus, e houve ali a negação. Eles negaram Jesus, crucificaram a mente divina para ficar com a mente humana de Anás e Caifás. A mente humana de Caifás, a mente humana de Anás e Caifás confundiu a mente dos judeus, e eles não puderam receber a mente divina chamada Jesus, que Deus enviou. Por isso, crucificaram a mente divina para ficar com a mente humana, e se perderam todos. Quando Jesus chegou, ele foi um choque. Olha o que Deus fala aqui, o que o irmão Branham fala nesta mensagem aqui. Olha, assim sendo, vocês pensam que podiam eles aceitar isto hoje em dia? Creem que estou tratando de sustentar a ignorância? Não estou. Eu estou lhes dizendo, há uma diferença entre a era intelectual, que é a interpretação humana, em que nós estamos vivendo, onde a igreja tem sido engravidada com ciência e todas as assim chamadas figuras que a mente humana tem do que é a palavra de Deus. Tudo, você não pode figurar a Deus, interpretar Deus, né? Tem coisas que você pensa que Deus está interpretando no natural, Ele está interpretando no espiritual. Tem coisa que é um símbolo e você pensa que é verdade. Tem coisa que não é um símbolo e é verdade. Então é a mente de Deus. Nós precisamos da mente de Deus. Mas para mim e você nesta noite ter a mente de Deus, nós precisamos tirar os nossos próprios pensamentos e opiniões e saber que eu e você somos incapazes de compreender a mente divina. Nós precisamos render o nosso pensamento, a nossa opinião acerca do que pensamos da Bíblia e deixar Deus interpretar para nós a sua mente divina. O profeta disse que precisamos de ter a mente de Cristo. Amém? Porque aqueles sacerdotes tinham a Deus, olha para você ver, aqueles sacerdotes tinham a Deus tão perfeitamente conjecturado, que eles sabiam como o Messias havia de vir. Eles formaram a sua tradição, o seu pensamento, a sua interpretação humana, de como a primeira vinda aconteceria. E eu te falo, não é a mesma coisa hoje no meio do povo, da mensagem do povo religioso? Figuraram a segunda vinda, o povo da mensagem, o povo das denominações, figuraram como Jesus retornaria, e estão esperando Jesus retornar até hoje. E ele já veio em 28 de fevereiro, e eles não conseguem ver. Porque 28 de fevereiro, Deus interpretou a sua palavra, Deus trouxe a interpretação divina do que era a segunda vinda do Filho do Homem. Mas a mente humana, a tradição do povo da mensagem, trouxe uma figura humana, trouxe uma interpretação humana, que a segunda vinda do Filho do Homem é rápido. E estão perdendo a interpretação divina e ficando com uma interpretação humana. Estão perdendo a interpretação correta de Deus para ficar com figuras que teólogos, estudantes, seminaristas e grandes homens da mensagem fizeram uma interpretação do que é a segunda vinda do Filho do Homem. Eles estão esperando isto como um rapto. Filho do Homem é profeta na terra. Filho do Homem é um revelador divino da palavra de Deus. Filho do Homem é o mesmo ministério que ele teve na primeira vinda, ele teria na segunda vinda. Tá certo? Rapto, filho prometido. Rapto é Deus levando este ministério que foi formado pelo ministério do Filho do Homem. Olha, porém, ele vem tão diferente
do que eles haviam conjecturado e interpretado, não era científico. De onde eles tiveram essa educação? Onde eles obtiveram o ensinamento? O que esse homem trata de nos ensinar? Nasceu em fornicação. É sempre assim, quando Deus está interpretando a sua palavra através de um homem, e eles não conseguem captar a mente divina, eles começam a lançar sombra no ministério daquele homem, eles começam a falar mal daquele homem, porque eles não conseguem captar a mente divina que está no homem. Você pode perceber que todo profeta verdadeiro de Deus é criticado, achovalhado, é escarnecido, por causa da mente humana do homem que não compreende a mente divina de Deus. A mesma coisa repete-se outra vez, vem isso se repetir outra vez, todos em sua ciência religiosa, conforme ao que sua escola bíblica diz, esta é a forma que eles desejam, tem que ser daquela forma ou não é. Não é assim? Tem que ser desta forma ou não é. A volta de Jesus é rápido, tem que ser desta forma ou não é. Deus simplesmente lhes ridiculariza cada vez, sempre vem diferente. Tá certo? Deus faz isto porque ele cega o incrédulo da mente humana, né? Sempre vem diferente do que o homem pensa, né? E o homem que não tem humildade para descer da sua sabedoria, da sua interpretação, para aceitar a interpretação de Deus, fica sem a interpretação divina da palavra. Então veja, no tempo de Jesus, eles fizeram isso aí, eles conjecturaram, eles figuraram a Deus e perderam. Quando Jesus chegou, houve um choque. Houve um choque do natural com o espiritual. Olha, mudou Deus seu parecer? Aqui seria um tipo do natural e do espiritual se encontrando. E quando o natural, a mente humana, a interpretação humana, e o espiritual, a interpretação divina da mente de Deus, se encontra, há sempre uma colisão. Porque eles colidem frontalmente um contra o outro. Israel aqui seria o que eu quero representá-lo como uma igreja espiritual, né? Eles colocam isto, notamos que eles se chocaram. Isto aconteceu sob algo de que eu gostaria de falar por um momento. Tão logo se chocaram, um viu o que o outro estava fazendo, houve uma grande personificação um do outro. A mente humana sempre tentando personificar. Eu não vou dar continuidade para nós ganharmos tempo aqui, né? Poderíamos entrar em outro assunto aqui, mas o foco não é este. Então eles, à medida que Jesus trazia à luz cada profecia que foi dada sobre ele, né? Cada profecia que identificava quem ele era, à medida que ele pregava e dizia dele mesmo, aquilo machucava os fariseus e os saduceus, né? Porque eles não tinham uma compreensão espiritual do que era o cumprimento das profecias na vida do Messias. Veja, principalmente quando eles viram a Escritura apontar a Jesus como o próprio Deus e Pai. Aquilo, eles não suportavam Jesus pregar que ele e o Pai eram um, né? Eles queriam jogar pedra em Jesus, queriam matar Jesus, né? Porque eles diziam que tu, sendo homem, te fazes a ti mesmo Deus. Quando na verdade ele era Deus e se fez homem, né? Aquilo machucava a religião farisaica dos saduceus e dos fariseus, porque ele era um homem, mas à medida que ele pregava e manifestava a Escritura que dizia a respeito dele em sua vida, aquilo formava uma perfeita unidade dele com o Pai, porque Jesus e o Pai eram inseparáveis, né? E à medida que ele cumpria aquilo que estava escrito do Messias, aquilo identificava Jesus como o próprio Deus na terra, né? Mas eles olhavam o próprio Deus na terra e era um homem. Aquilo
se chocava com as suas mentes carnais, que eles não podem crer que Deus pode ser um homem na terra, através da sua palavra. Veja Felipe. Felipe chegou num desespero tal que ele: Senhor, o Senhor fala do Pai, o Senhor fala tanto que o Senhor e o Pai é um, mostra-nos o Pai, então é o que nos basta. E Jesus falou: Felipe, eu não quero te machucar, Felipe. Felipe, eu não quero te machucar, mas quem vê a mim, vê o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai em mim? Como tu pedes, mostra-nos o Pai. Felipe se sentiu machucado ao ver que aquele homem era o próprio Pai, como ele próprio afirmou. Jesus, ele trouxe todas estas luzes. Se nós olharmos nesta mensagem, isto aconteceu com o irmão Brana, porque à medida que o irmão Brana também cumpria as profecias do livro do Apocalipse, que estavam identificadas para Jesus cumprir em sua segunda vinda, quanto mais Brana pregava, quanto mais Brana manifestava as Escrituras, mais aquilo mostrava a unidade do sétimo anjo com Jesus, mais apontavam para ele como um ministério do Filho do Homem. E as pessoas, elas se machucavam. Olha aqui, a mesma coisa que aconteceu com Jesus, aconteceu com Brana. E foi chegando uma hora do desfecho do ministério de Jesus, e mais a luz vinham para os judeus, e mais aquela unidade que Deus tinha com Jesus, o Pai, fazia os judeus criarem ódio, inveja de Jesus, porque eles não podiam crer que Deus tinha se feito homem. Olha, observe, olha como o Brana diz aqui na mensagem de Jeová Jireh, observe, ele mudou o nome de seu mensageiro bem no final do tempo, já estava com 99 anos, restava-lhe apenas um ano. Ele mudou o nome de Abrão para Abraão, como nós falamos ontem. Deus desceu na terra e mudou o nome de Abraão. Mas primeiro Abraão viu que aquele homem que mudou o seu nome era Deus em carne pelo sinal que ele manifestou. Deus prometeu fazer isto com os judeus, e Deus prometeu fazer isto com os gentios. Mudando o seu nome, adicionou o H, que significa pai. Ele estava para se tornar um pai, o pai de uma promessa. Se vocês, Jeová Jireh, segunda parte, 148. Se você tiver mente espiritual agora, se vocês têm obtido discernimento espiritual, ouçam, depois da revelação de seu nome, de quem ele era, Deus mudou-lhe o nome. Depois que Abraão viu que ele era Elohim, em carne humana, Deus bebendo e comendo na tenda de Abraão, Elohim mudou o nome de Abraão. Veja o paralelo, porque isso acontece com Jesus e acontece com nós. Agora, depois da revelação, agora ele atingiu a terra. Não há uma companhia de deuses, há um só. Agora, é tempo para a revelação do Filho, que tem sido prometido para ser revelado. A semente real de Abraão da promessa. Olha o que o irmão Brano diz aqui, olha aqui. Veja, ele mudou aquilo de Wesley, batistas, presbiterianos e pentecostais. Aí ele diz aqui, olha, eu não sei se seria melhor dizer isto ou não. Ele ia falar do nome dele. Vocês não têm que crer nisso, mas espero que vocês me perdoem, pois eu não quero feri-los. Jesus não queria ferir os judeus, mas o próprio ministério dele o identificava como o Deus Todo-Poderoso. É a mesma coisa o William Brana, desde o seu nascimento até a sua morte, cada profecia cumprida na vida do ministério de William Brana o identificavam como o Filho do Homem na terra, a manifestação do Filho do Homem. Mas olhem, nunca houve um mensageiro para as igrejas de Deus, por toda a história do tempo, que jamais tivesse um líder desta reforma, com o que temos hoje, Billy Graham, certo? Porque ele tem tido por todo mundo. Notem, nunca temos tido um homem, algum reformador. Nós tomamos Sankey, Moody, Finney, Calvin, Knox, o que quer que seja, Wesley e Lutero, não tem tido um com o nome finalizado com HAM.
Antes, o único mensageiro que nós jamais temos tido nas eras da igreja, com o final do seu nome, com HM, Gran. G-R-A-H-M, Gran. Agora ele diz, Gran é 6 letras. Gran é 6 letras. E o interessante é que Deus começou a trabalhar com HM, não foi só em Gran, porque quem converteu Billy Graham foi um convertido do senhor Ham, um homem que tinha H-A-M. O nome deste homem que converteu Billy Graham era senhor Ham. Olha Deus trabalhando com HM. Graham tem 6 letras, 6 é o número do homem, o dia do homem que foi criado. Gênesis 1:26, o 6º dia. Mas 7 é o número de Deus. Eu não quero feri-los. Eu não quero ferir vocês, mas o meu nome tem 7 letras. E 3 vezes ainda. E 3 vezes para confirmar. William Marion Branham. 7 letras em cada nome. Mas eu não quero ferir vocês. Tá certo? No 7º dia, Deus descansou. Não 6. Mostrando que este G-R-A-H-M seria para a igreja que está no mundo. Mas Branham em inglês são 7 letras. Dizem, não há nada nos números. Então você não sabe nada dos números da sua Bíblia. Ele diz aqui, é bem certo que você vai entender tudo errado agora. Por quê? Você se segurou na interpretação humana dos homens. Tá certo? Porque o povo não recebe o novo nome. Eles têm uma interpretação humana do que é o novo nome. O povo da mensagem está esperando uma pedrinha branca lá no céu. Isso é uma interpretação humana. Quando Deus traz a sua interpretação divina, é 7 trovões, uma revelação. Tá certo? É uma pedra branca, uma revelação dentro dos 7 selos, com 7 letras escritas ali. O profeta diz, os trovões vieram como que soletrando algo. A interpretação divina foi quando Branham entrou em cena como 7º anjo, tá certo? Branham é a interpretação divina de Deus. O povo da mensagem, o povo religioso, tem uma interpretação humana que nós vamos receber uma pedrinha branca lá no céu, com um novo nome, e só você vai saber. Eu não vou saber. Veja, figura-se a Deus. Certamente, Deus é perfeito em 3 e adorado em 7. 50 é o jubileu. Note, o 6º mensageiro para ser enviado ao mundo. Note, 7 é o número de Deus. Veja, a interpretação divina mostrando o que era o novo nome de Deus. Vamos seguir um pouquinho mais aqui? Então veja, Jesus trouxe luz sobre o batismo de Mateus 28:19, mas precisou Pedro pegar aquela escritura e poli-la, e pregar em Atos 2:38, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para que eles tivessem luz de que o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo era Senhor Jesus Cristo. Amém? Então Pedro fez brilhar a luz perfeita que era Jesus, e Jesus não ficou com ciúmes de entregar a chave para Pedro. Pensa para você ver. Os homens têm ciúmes uns dos outros, as mulheres têm ciúmes uma das outras, mas Deus não tem ciúmes. Ele entregou a chave do nome dele para Pedro. Ele não quis se declarar, ele não quis declarar o seu nome. Olha, ensinai todas as nações, Mateus 28:19, ensinai todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele deu a chave para Pedro. E Pedro foi e fez brilhar o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Amém? Pedro trouxe luz. Da mesma sorte, o profeta veio para manifestar o Filho do Homem, revelando todos os mistérios da Bíblia. Foi isso o que o profeta fez. Ele manifestou na sua carne o ministério do próprio Jesus Cristo. Para mostrar os mistérios de toda a Bíblia. Jesus era o mistério do Velho Testamento, mas Branham é o mistério do Novo Testamento. Amém? O tempo é curto, né? E a gente quer atingir aqui um ponto aqui, talvez a gente não consiga,
Brana é o mistério do Novo Testamento. Brana era a manifestação do novo nome de Jesus. Tá certo? Brana é a interpretação divina do novo nome. E à medida que as profecias se cumpriam na vida e na voz do sétimo anjo, mais aquilo o identificava como o Filho do Homem. Os sinais que Brana produziu na sua vida o identificava como Filho do Homem, porque o que Brana fazia, só o Filho do Homem podia fazer. Conforme o profeta pregava, mais aquilo mostrava que ele era aquela manifestação de Lucas 17:30. Nos dizem que o Filho do Homem há de se manifestar. Lucas 17:30 é a segunda vinda de Jesus. Mateus 24:36, o dia e hora, manifestou na vida do sétimo anjo. Ele era a interpretação divina do sétimo selo. Quando Deus interpretou sua vida, quando Deus interpretou a segunda vinda de Jesus Cristo, era Apocalipse 10. Apocalipse 10 é a interpretação divina de Deus. Sabe qual é a interpretação humana dos homens? O sétimo selo não foi aberto. Ele não nos abriu o sétimo selo. É isso que nós aprendemos aqui por mais de 20 anos. O Mombrana não concluiu a sua terceira etapa. Ele não pôde explicar. Isso foi uma interpretação humana. Porque Deus tinha trazido a interpretação divina. Tá certo? Por isso o povo da mensagem não consegue ver a interpretação divina na voz do sétimo anjo e muito menos na voz da esposa. Ele disse, não sei se seria melhor dizer isto ou não, vocês não têm que crer nisso, mas espero que vocês possam me perdoar. Nunca, aí ele fala essas escrituras que eu acabei de ler, mas o Dr. Lee veio e não conseguiu ver a interpretação, mesmo Deus divinamente ter dito, Dr. Lee, B-R-N-A-H-M, perfeito, Dr. Lee, perfeição, ali estava a interpretação divina, tá certo? Do novo nome de Deus. Deus interpretou divinamente nas montanhas, te dou um sinal eterno, olhe para as montanhas, te dou um sinal divino, um sinal eterno, seu nome está em toda ela. Brana foi a interpretação divina, irmãos, do novo nome em sua própria vida. Não é isso que diz a palavra, o que é um profeta? É uma interpretação divina do profeta, da palavra de Deus em sua própria vida. Precisou de um homem. Você sabe que depois que Deus deu a interpretação divina de Apocalipse 10, mostrando que o sétimo selo era o sétimo anjo, e que o sétimo anjo trouxe a manifestação do Filho do Homem para a terra, nós não víamos isto. Nós não víamos a interpretação do novo nome. Todos nós estávamos conjecturando o que era a segunda vinda num arrebatamento. Conjecturávamos o novo nome numa pedrinha branca lá no céu. Conjecturávamos o que seria essa terceira etapa, esta visão da tenda. A interpretação humana nos dizia, a visão da tenda não se cumpriu. Brana não abriu o sétimo selo, isto era uma interpretação humana. Precisou Deus levantar um homem, o ministério de João, depois do ano 2000, e trazer de novo. Apocalipse 10, do 8 ao 11, irmãos, é a interpretação divina de tudo aquilo que foi interpretado divinamente na vida do sétimo anjo, que nós não ficamos sabendo. Deus proibiu o sétimo anjo de dizer o que era, mas foi interpretado na vida de William Brana o que era o sétimo selo, a segunda vinda de Cristo, um novo nome, e nós ficamos sem saber. Deus levantou Apocalipse 10, do 8 ao 11, para trazer novamente a interpretação divina do que foi o sétimo anjo, do que foi a terceira etapa, do que foi o sétimo selo aberto. Amém? O pastor Osmar teve esta luz, tá certo? É inegável isto. O pastor Osmar teve esta luz. Ele foi o homem que pôde acender a luz do que foi a terceira etapa, do que foi o novo nome, do que foi o sétimo selo, O pastor Osmar trouxe isto para nós, não a interpretação humana que nós tínhamos por homens e ministros da mensagem, que nunca puderam mostrar para nós o que foi a mensagem do sétimo anjo, amém? Então, nós só ficamos sabendo porque
Tudo foi revelado na voz do sétimo anjo, mas nós não tivemos luz. O que o pastor Osmar fez? Ele trouxe a luz do que foi a interpretação divina na vida do sétimo anjo. O profeta não pôde dizer. Agora Deus vem e entrega a explicação da interpretação divina para um homem, um simples homem, ali no interior de São Paulo, né? E quando Deus coloca essa interpretação divina no ventre de João e ele profetiza, quem pode crer nisso? Para quem pode se manifestar o braço do Senhor? Através de uma pregação humilde, simples, mas que tinha toda a luz que nós precisávamos. Amém? O povo pode não crer nisso, mas a interpretação divina da terceira etapa esteve revelada pelo sétimo anjo, mas só foi podido explicar e ser profetizada por João. A Bíblia ensina isso, tá certo? Nós nunca tivemos a verdadeira interpretação da terceira etapa, entregue por Branham. Olha, nós tivemos uma interpretação humana desde a partida do profeta. Homens carnais, com mentes carnais, trazendo uma interpretação errônea do que foi a terceira etapa, do que foi o sétimo selo, do que foi a visão da tenda. Foi isso que nós tivemos no decorrer de 20, 30 anos aí, em que a mensagem foi trazida para o Brasil. Ninguém trouxe esta luz para nós. João, o ministério de João, trouxe a luz divina da interpretação do que foi. Isso aí é inegável. Profetizada pelo sétimo anjo, mas mostrada por João, o ministério da esposa de Cristo. Então, quando João come o livrinho, aberto pelo sétimo anjo, ele tem autorização e comissão de Deus para trazer à luz a explicação e a interpretação divina do que foi o sétimo selo, do que foi a terceira etapa, do que foi o novo nome de Deus. Amém? Nós nunca tivemos isso até o ano 2000, Precisou da interpretação divina, Deus manifestar o ministério de João. Apocalipse 10, do 8 ao 11, irmãos, é a interpretação divina, como Apocalipse 10, do 1 ao 7, foi a interpretação divina da segunda vinda do Filho do Homem. Amém? Os irmãos estão acompanhando? Porque Deus tinha esse ministério da esposa, Ele tinha que trazer luz. Nós não tínhamos luz disso. A própria família do profeta e os grandes homens estavam esperando a ressurreição do Mombrana para trazer uma mensagem antes do rapto. Eles estão esperando. Eles interpretaram, trouxeram uma confusão na mente do povo, dizendo que o Mombrana iria ressuscitar para trazer alguma coisa para nós. Quantas coisas nós não ficamos sabendo? Tem pessoas aí crendo que o Mombrana vai vir e subir sobre um cavalo branco para trazer alguma coisa. Tem um avião não sei aonde aí construído para a volta de William Branham isoladamente pregar e trazer luz da terceira etapa. Isso é interpretação humana trazendo confusão. A interpretação humana é muito mais do que a interpretação divina. Você pode ver, tem muito mais pessoas crendo em interpretação humana do que na interpretação divina. São poucos os que podem tomar a escritura da interpretação divina de Deus, João trouxe para nós a verdadeira luz do novo nome. E enquanto alguns homens vão ao extremo, você pode perceber, tem homens que têm uma interpretação humana errônea e eles vão ao extremo. Eles vão ao extremo de crer em coisas mirabolantes que vai acontecer que não tem base na Escritura. Eles negam o ministério de João. É como a terceira etapa que nós temos aí, pirata incompleta, Eles creem em muitas partes da terceira etapa porque ouviram do pastor Osmar. Mas para não apontar o ministério de uma só pessoa, eles omitem a verdade do povo para ficar só com aquilo que eles veem. Eles ficam aquém da verdade. Aí você tem hoje homens que não querem apontar o pastor Osmar como o ministério de uma só pessoa, por falta de humildade. Eles ficam cegos e não conseguem ver o novo nome, não conseguem ver a volta física do Senhor Jesus, pregam uma volta espiritual, pregam que o novo nome é a palavra, pregam que o novo nome é o mistério. Irmão, eu já vi tanta interpretação de homens que eu não abotou a bota deles, homens grandes, homens sábios dentro da mensagem, que captaram alguma coisa porque ouviram o CD do pastor Osmar, e aí eles escondem o homem que trouxe a verdade e pregam só aquilo. Aí eles interpretam
com a sua mente humana de que o novo nome é a palavra, de que o novo nome é o mistério. Homens inteligentes, que tem estudo, não é um de quinta série, quarta série que nem eu não. Eles pregam que Jesus recebeu um novo nome quando ele foi feito Senhor. Então, Senhor Jesus é o novo nome de Deus. Olha para você ver, quem que vai crer nisso aí? Então veja, porque não querem receber a interpretação divina que Deus coloca num homem simples. Ficaram com essas ideias e não podem receber. Por quê? Não são capazes de se humilhar para ver a interpretação divina num corpo, num homem simples e humilde. Mas nós nunca tivemos a interpretação. Agora você toma um povo que vai além. Olha para você ver, o pastor Osmar sempre permaneceu no centro, tá certo? Houve homens que trouxeram um novo nome, aplicando para eles mesmos. Houve homens que trouxeram um novo nome adorando William Branham nos Estados Unidos, na África. Quando foi profetizado pelo pastor Osmar, ele trouxe o centro da coisa. Novo nome não é para batismo, é para revelação. Novo nome é para rapto, não é para salvação. O pastor Osmar permaneceu no centro, porque era a interpretação divina do que é realmente o novo nome. Tá certo? A interpretação divina da segunda vinda, quem trouxe para nós e trouxe luz, foi Apocalipse 10, do 8 ao 11. Então veja, você tem uma terceira etapa pirata, que fica aquém e não consegue apontar o homem de Deus. E agora você tem pastores que trouxeram confusão na mensagem de João, fizeram uma lambança no ministério de João, trouxeram divisão, tá certo? Por adorarem o homem. Um fica aquém, o outro vai além. Esses pastores trazem uma doutrina errada de apertar o play para ficar só com os CDs, para enganar o povo, para exaltar o nome do pastor Osmar. Eles querem que o povo ouça a voz do pastor Osmar, e criam uma doutrina errada, uma interpretação humana de só ouvir os CDs do pastor Osmar. Veja para você ver, e esses apontam o pastor Osmar como uma só pessoa. E vão além de criar uma doutrina idólatra em torno da voz do pastor Osmar. Porque é isto o que foi criado em torno das fitas do irmão Brana. Eles creem que tem que se ouvir a voz do irmão Brana na fita, para você ser abençoado e obter fé de rapto. Irmão, isto é uma doutrina sem fundamento. O pastor Osmar tomou as fitas, o pastor Osmar tomou as mensagens e trouxe com uma pregação ungida, inspirada, à luz de tudo aquilo que estava nas fitas para nós. Se o pastor Osmar fosse ficar com aperto play, nós nunca ficaríamos sabendo disso. O pastor Osmar trouxe esta luz para nós, inspirado por Deus. E se ele ficasse com as fitas, nós nunca saberíamos o que é a terceira etapa. Olha para você ver, um fica além, o outro aquém. Agora esses pastores tomam o CD do pastor Osmar, enaltecem a voz do pastor Osmar, que você só vai ter fé de rapto se você ouvir a voz do pastor Osmar. Cria uma doutrina de apertar o play, tá certo? Faz uma lambança no ministério do pastor Osmar, separam as famílias, separam as pessoas, só para ser diferente. Sem nenhum motivo eles fizeram isso, tá certo? Porque um espírito idólatra que pegou o povo da primeira e segunda etapa, do irmão José Brana, e criaram que se tem que ouvir a voz do irmão Brana, pegou eles também, que se tem que ouvir a voz agora do pastor Osmar. E se ele criasse uma doutrina que nós teríamos que ouvir a voz de Jesus para ser salvo? Como é que nós fazíamos? Se criar uma doutrina aqui que nós só vamos ser salvos se só pregarmos as cartas de Paulo. Cadê o Espírito Santo? Cadê a tocha da liberdade do Espírito Santo para pregar o Evangelho? Para tomar os Evangelhos de Paulo e pregar? Olha a situação de Felipe. Já pensou? Felipe estava caminhando, lendo Isaías e não compreendia nada. Precisou Felipe acompanhar ele naquela carruagem e explicar para ele o que ele estava lendo. Felipe trouxe luz para o eunuco, para que ele pudesse ver a luz verdadeira. Então nós tomamos os evangelhos de Jesus e pregamos, e é a voz de Jesus em cada pregação inspirada por Deus dentro dos 4 evangelhos, irmãos. Assim as cartas de Paulo, assim são
assim foi feito no decorrer das eras. Agora, você criar uma doutrina que tem que se ouvir a voz da pessoa, isso é pura idolatria. Isso não tem fundamento. Isto você amarra, você prende o Espírito Santo não pode usar um pastor para trazer mais luz da mensagem de João. Vocês prendem, o Espírito Santo não pode usar um evangelista para trazer mais luz na mensagem de João, tá certo? Porque à medida que o povo vai vindo para ouvir, a gente deve pregar a mensagem do pastor Osmar, trazer luz, né? Porque Deus usou um só homem, porque Deus usou João, porque Deus está no ministério da esposa de Cristo. Isso deve ser pregado. Nós devemos pregar ainda batismo, trazer mais luz sobre o batismo, né? Se nós pegarmos o rudimento, nós vamos trazer mais luz sobre o batismo. Se nós pegarmos o rudimento da deidade de Cristo, nós trazemos mais luz do que era Jesus, Deus numa carne humana. Se nós tomarmos a mensagem do pastor Osmar aqui, nós damos mais sentido para o ministério de uma só pessoa. Por que prender o Espírito Santo e criar uma doutrina errada, quando a mente divina interpretou, quando o profeta foi questionado se só ele deveria pregar, profeta sendo a mente divina, o que ele falou? Misericórdia. Eu seria um miserável se eu cresce assim. Nós temos pastores, nós temos evangelistas, homens que são comissionados, eles devem sair no campo e pregar. Se tem um chamado, vá pregar o evangelho. Não tem que ouvir só eu. Porque criaram a voz, a interpretação divina já tinha dado o que era para se fazer, mas eles criaram a doutrina e formaram a família nova de William Branham. A família nova de William Branham, porque o William Branham também teve duas famílias. A família nova de William Branham fez esta confusão, criou esta doutrina do aperto play, amarrou os evangelistas, amarrou os pastores, amarrou todos para ouvir a voz. Tem que ouvir a voz. Veja. E o que acontece hoje no ministério de João? A família, a segunda família do pastor Osmar, faz a mesma coisa, tá certo? Trazem uma confusão sobre o ministério do pai, traz uma confusão sobre o ministério do pastor Osmar, criando uma doutrina idólatra que você tem que ouvir a voz do pastor. Não é isso que o Mombrano ensinou, não é isso que o pastor Osmar ensinou. O que dá fé de rápido é o quê? São as revelações contidas dentro dos 7 selos. E se eu pregar aqui hoje para vocês o que são as revelações contidas dentro dos 7 selos, eu estou pregando exatamente o que William Branham pregou, e eu estou profetizando exatamente o que João profetizou. É isto que gera fé de rapto, é saber, não ouvir, é saber, é conhecer o que são as revelações dos trovões dentro dos 7 selos, irmãos. Então, não existe base nenhuma para você criar uma doutrina que é a voz. Isso aí é pura idolatria. Só que parece uma boa coisa, né? Parece uma boa coisa. Parece que nós, ao defendermos o que o pastor Osmar defendeu, porque ele disse: olha, irmãos, vocês não permitam que essa doutrina vá para frente depois da minha morte, que vocês têm que ouvir só os meus CDs. Quem estava falando? A interpretação divina de Apocalipse 10, do 8 ao 11. Mas criam os pastores aí, tomam esses pastores e criam uma interpretação humana, que você tem que ouvir a voz dos CDs, a voz do pastor Osmar. Senão vocês não vão no rapto. Põe medo nas pessoas. Tá certo? Não foi isso que o pastor Osmar pregou. Não foi isso que o William Branham pregou. Tá certo? A voz de Jesus, ela é pregada. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz de que forma? Cada mensageiro, cada profeta, cada pastor que toma o evangelho de Lucas, o evangelho de Marcos, o evangelho de João e prega, é a voz de Jesus, meu irmão. Aquilo é a voz de Jesus, é a palavra de Deus. Se eu tomar aqui as mensagens do William Branham aqui, vocês não estão ouvindo minha voz não, aqui ó. Isso aqui é a voz do 7º anjo. Tá certo? E quando eu prego o que o pastor Osmar pregou, é a voz de Apocalipse 10, do 8 ao 11, é a mesma voz de Jesus. Cada mensageiro foi a voz de Jesus. A igreja tem a voz de Jesus, tá certo? A igreja hoje, mesmo depois da partida do pastor Osmar, tem a voz do 7º anjo nela. Nós continuamos pregando a voz do 7º anjo, corretamente, com revelação, amém? Então, e eles, ao cercarem com essa doutrina, parece uma boa coisa, né? Parece uma boa coisa, ficar só com o que o profeta falou, tá certo? Ficar só com o que está nas fitas.
Ficar só com o pastor Osmar pregou. Amém? Devemos sim apertar o play nas fitas com revelação. Apertar o play do pastor Osmar com revelação. Mas não criar, né? Não criar em torno disto uma doutrina. Olha, bem rápido aqui para nós terminarmos, tá bom? O que aconteceu com vocês, luteranos, muitos anos atrás, na primeira reforma? Mensagem de Deus mantém sua palavra. Vocês seguraram a tocha da liberdade, quer dizer, o Espírito Santo estava vivo na igreja, em suas mãos. Vocês eram a luz de Deus, os luteranos. O que aconteceu com vocês? Porque vocês leram na Bíblia, o justo viverá pela fé. Está escrito na Bíblia, não está? É verdade, não é? E vocês organizaram em torno dessa escritura, fizeram ali uma cerca em volta daquela escritura que era a palavra de Deus, que estava livre para ser pregada. E eles fizeram assim, olha, nós cremos nisso, ponto final. Acabou, morreu ali mesmo. Amarraram o Espírito Santo, e o Espírito Santo não pôde mostrar mais nada para os luteranos. Criaram uma doutrina em torno da verdadeira escritura, o justo viverá da fé. Tornaram-se um grupo isolacionista, tá certo? Porque é isso que faz uma doutrina errada. O pastor Osmar diz, não permita que essa doutrina vá para frente, tá certo? Não é doutrina certa, que só eu devo pregar, só tem que ouvir os meus CDs. Doutrina errada. Sabe o que aconteceu? Eles se isolaram em torno do aperto play, estão isolados em torno do aperto play. Certo? A tocha da liberdade do Espírito Santo de mover na igreja foi tirada deles. Deus tirou a tocha da mão de vocês. O justo viverá pela fé, mas há mais escrituras além desta. O que aconteceu com vocês metodistas nos dias de John Wesley? Vocês tiveram um grande avivamento que salvou a Inglaterra quando Wesley e Asbury, e muitos deles estavam aqui em um dos maiores avivamentos que a nação já teve, já conheceu. Vocês seguraram a tocha em suas mãos, quer dizer, o Espírito Santo estava livre para pregar a santificação. Depois da partida, da morte de John Wesley, o que aconteceu? Vocês pegaram um monte de alunos de seminário e organizaram um grande grupo, fizeram uma homenagem a John Wesley, fizeram uma estátua para John Wesley e idolatraram a mensagem de John Wesley. O Espírito Santo foi aprisionado ali, e a tocha da liberdade foi tirada, a coluna de fogo foi para outra era. Sua doutrina baseada na santificação, agora negam isso. O interessante, meu irmão, que o profeta diz, quando você sai da palavra, quando você cria uma doutrina errada, uma interpretação humana, o profeta diz, você vai crer em qualquer coisa, tá certo? Lá no Belém do Pará, já existem irmãos que não creem mais em dar dízimo e nem ter pastores. Por causa de uma interpretação humana de que só tem que ouvir os CDs do pastor Osmar. Existem pessoas lá crendo assim. Veja a confusão que eles fizeram. Olha, e agora negam isso. Olha, algum pequeno homem negro caolho lá longe na Califórnia recebeu o batismo do Espírito Santo e Deus colocou a tocha nas mãos dos pentecostais. O que aconteceu? Vocês seguraram uma tocha em suas mãos, mas a primeira coisa que vocês souberam, vocês fizeram uma pequena doutrina. Veja como a coisa é fina, né? É fina, a coisa é parecidíssima, se possível enganaria o próprio eleito. Porque quem está pregando a verdade parece que é o falso, e quem prega o que é falso parece que é a verdade, né? Quando nós pregamos isto, as pessoas interpretam, principalmente os que não são eleitos, que nós estamos negando a mensagem do pastor Osmar. Quando eu prego aqui, que eu tenho que pregar o que o pastor Osmar pregou, e não colocar CD, dá a impressão que eu estou negando, né? Que eu não quero, que eu estou querendo aparecer, que eu quero ser alguém. Não! É não permitir esta doutrina. A voz divina, a interpretação divina em Apocalipse 10, do 8 a 11, diz, não permitam esta doutrina que ela vá para frente. Assim como o restante deles estabeleceram, Deus tirou a tocha das suas mãos. Vocês começaram a dividir-se. A primeira coisa que Deus fez foi restaurar os dons. Ele começou a falar em línguas, e vocês falaram em línguas, e vocês fizeram disso uma doutrina. Presta atenção, pega a coisa certa e faz uma doutrina, está errado.
Isto que é a coisa enganosa, tá certo? É certíssimo ouvir o CD do pastor Osmar. Quem é que não ouve? É um prazer, é uma alegria. Ouvir 3, 4 vezes a mesma pregação tem vida para nós. Mas eu pregar aqui para vocês que nós não vamos ouvir mais ninguém, só o CD do pastor Osmar, é doutrina errada. É interpretação humana. Está dividindo as pessoas, está levando as pessoas à confusão, a crerem em qualquer coisa. Porque a mente divina, a interpretação divina, disse: não permitam esta doutrina. Pegaram a interpretação de que as línguas, né? Está correto falar em línguas, tá certo? Mas eu criar uma cerca, uma doutrina errada, que eu só posso receber o Espírito Santo se eu falar em língua, doutrina errada, sem fundamento. Criar uma doutrina que, se eu não ouvir o CD do pastor Osmar, eu não vou no rapto, doutrina errada. Está errado. Não, a fé de rapto não está na voz de William Branham, não está na voz do pastor Osmar, está no ensinamento que eles trouxeram. Tá certo? Quando eu ensino o que o pastor Osmar ensinou, eu estou trazendo para vocês fé de rapto. Quando eu ensino o que o 7º anjo ensinou, eu estou trazendo fé de rapto. Isto tem base, isto eu posso sustentar isto, mas eu pregar que tem que ouvir a voz, isto é idolatria, irmãos. A família do irmão Branham trouxe essa idolatria, e agora a família do pastor Osmar trouxe essa idolatria, de apertar o play só nos CDs. Ah, mas foi os CDs que me converteu. Sim, mas você precisa de um pastor pregar isso para você. Irmão, não se anula o 5º de Efésios. Aquilo foi dado para aperfeiçoamento. Sabe o que é esses ministros do 5º de Efésios? É trazer luz no ministério de uma só pessoa. É tomar a mensagem que aquele homem trouxe por interpretação divina e continuar pregando a mesma coisa. Não se pode cercar o ministério quíntuplo. Não se pode anular o ministério quíntuplo. Tá certo? Cada ministro que prega a mesma coisa que o mensageiro pregou é a voz de Deus. A igreja não vai perder nenhum benefício, ao contrário do que vocês estão fazendo, se isolando numa doutrina errada, que só tem que ouvir a voz do pastor Osmar. Tá certo? A voz de William Branham trouxe muitas curas, né? Mas eu escrevi aqui: o que aconteceu com vocês, pastores e membros? Vocês agiram certo enquanto o pastor Osmar estava vivo. Enquanto o pastor Osmar estava vivo, não se criou essa doutrina, mas começou. Lá no Belém, isso já estava dentro dos ministros, tá certo? Bem sorrateiramente. Ouvir só o CD do pastor Osmar. Foi só o pastor Osmar morrer, criaram a doutrina que tem que ouvir agora só a voz do pastor Osmar. Foi só João morrer e eles se denominaram. Só foi João morrer e eles criaram esta cerca, porque é uma cerca, irmão, tá certo? Porque se eu não ponho só o CD aqui, eu estou excluído do grupo deles. Eu não penso como eles, eu não ajo como eles, tá certo? Isto divide, isto causa confusão, e as pessoas estão sendo confundidas e enganadas. Precioso Pai, somos agradecidos ao Senhor nesta noite, por cada bênção recebida da sua palavra, Senhor. A tua palavra é pura, a tua palavra é a verdade. E estamos aqui, Pai, sob a inspiração do teu Espírito Santo, para trazer luz para o teu povo, Pai. O Senhor tem um ministério quíntuplo, o Senhor tem pastores, evangelistas, o Senhor tem, ó Pai, este ministério de homens, Pai, para aperfeiçoar o corpo de Cristo. E se nós estamos aqui ainda na terra, precisamos de pregar com mais luz ainda, Pai. Fazer mais sentido a palavra trazida pelo mensageiro. Nós não estamos aqui querendo aparecer, Senhor, ser alguém. Nós não somos nada, mas o Senhor não pode ser preso por rios denominacionais de pensamentos e interpretação humana, Pai. Nós queremos permanecer com a interpretação divina da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém.